Alô pessoal, tudo bem? Tá meio escuro aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, não sei nem se estão me ouvindo bem. Estão conseguindo me ouvir bem, que eu tô aqui na praia, beleza? Desculpe o atraso, era pra entrar às 9 horas, mas o Rodrigo que ia entrar, não sei se ele deu algum problema lá na internet dele ou não. Daí eu acabei, pra não deixar ninguém se pegando, eu vou entrar agora aqui. Beleza, Tamarinha? Tudo jóia? Beleza, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Beleza, oi Letícia, oi Lúcia. Tudo tranquilo, que bom, o pessoal tá conseguindo me ouvir bem. Ótimo, Fernanda, João, Henrique, Jonatas, beleza. Gil, Geraldo, pá, entrou uma galera, ótimo. Letícia, tudo certo. Fabrício, beleza. Então vamos lá, vamos começar. Não sei se deu algum problema lá, tava esperando ele entrar para entrar no dele. Super ok, ótimo, Pati. Ouvimos, beleza. Então eu tava esperando, como ele não chamou lá, talvez tenha dado algum problema. Eu vou falar sobre o assunto aqui, ok? Então o assunto na verdade era sobre exercícios isolados, se vale a pena ou não fazer. Essa é uma dúvida que a priori para mim não deveria ter nenhum problema, tá? Mas surge algumas polêmicas, principalmente na rede social. Opa, pessoal de Portugal aí, em julho tô chegando aí em Portugal. Surgiu algumas polêmicas aí nas redes sociais, eu não sei exatamente por quê que elas surgem, mas a gente vai tentar esclarecer por aqui, tá? Quando eu começar a desenvolver o raciocínio, eu não consigo mais ler as perguntas, ok? Então não fiquem chateados comigo, eu só não consigo olhar aqui para baixo mesmo, eu fico olhando para um ponto vazio aqui na tela, porque se eu começar a tentar ler e falar ao mesmo tempo eu não vou conseguir, certo? Então vamos lá. Gil, então agora eu vou começar a falar, não vou conseguir mais ler, ok? Então assim, exercícios isolados, tá? O que é um exercício isolado ou monoarticular ou exercício complexo, multiarticular? Exercício isolado é um exercício que envolve apenas uma articulação, tá? Exercícios multiarticulares, como o próprio nome diz, são exercícios que envolvem várias articulações ao mesmo tempo, tá? Muitos profissionais da área são, não sei exatamente por que, contra exercícios isolados, tá? Eles dizem que não precisam, que exercícios multiarticulares já seriam suficientes. Na verdade, eu vou um pouco contra isso, tá? Não totalmente. Por exemplo, se uma pessoa é uma pessoa sedentária, que tem pouco tempo para treinar, talvez tu utilizar só exercícios multiarticulares já realmente seja suficiente. Na verdade, nos meus clientes, a maioria deles, o esqueleto do treinamento, o grosso do treinamento fica com exercícios multiarticulares, como um leg press, um agachamento, um supino, uma puxada, uma remada, etc. Tá? Mas, por exemplo, eu não entendo por que ser contra exercícios isolados. Por exemplo, eu avalio uma pessoa e eu vejo que ele já tem um tórax bem desenvolvido, umas costas bem desenvolvidas, mas o braço dele não é bem desenvolvido. Por que não utilizar exercícios isolados para melhorar essa simetria? Por que não tentar estimular um pouco mais o braço? Até porque se a gente faz, um estudo mostrou que supino hipertrofia peitoral, hipertrofia ombro, hipertrofia tríceps. Só que a hipertrofia do peitoral ela ocorre numa proporção maior que a hipertrofia do tríceps. Então, por exemplo, se essa pessoa já tem um braço um pouco menor, se ela ficar só trabalhando multiarticulares como o supino, o peitoral vai cada vez ficar maior e o braço cada vez ficar menor proporcionalmente, porque o braço cresce um pouco menos. Então essa proporção vai ficar pior do que já estava, então esteticamente essa pessoa poderá ficar feia, digamos assim, ou não com o equilíbrio desejado. Então por que não utilizar exercícios isolados para tríceps? Mesma coisa, uma puxada, por exemplo. Tem estudos mostrando que na puxada a gente hipertrofia costas e hipertrofia bíceps, porém costas numa proporção maior. Então se a pessoa essa inicialmente já tinha um braço menos desenvolvido e ela trabalhar só multiarticulares, como por exemplo uma puxada, as costas vão cada vez se desenvolver mais, o braço vai se desenvolver mais num percentual menor, então esse desequilíbrio irá aumentar e essa pessoa esteticamente ficará pior. Então por que ser contra exercícios isolados, como por exemplo, como eu dei agora, para tríceps e bíceps? Continuando, quando a gente trabalha, por exemplo, um agachamento, que é o exercício multiarticular para membro inferior mais utilizado, estudos têm mostrado que a ativação de posterior de coxa fica muito inibida, é muito pequena. A ativação
também para a panturrilha também fica baixo, fica pequeno, tá? Por exemplo, se a gente trabalha só agachamento e a ativação de posterior fica inibida, o que pode acontecer? Tu vai provocando um desequilíbrio entre a musculatura anterior e posterior da coxa. Esse desequilíbrio vai fazer com que esteticamente também fique feio, porque tu desenvolve mais a anterior e menos a posterior, e tem também uma questão de prevenção de lesão nesse caso. Por quê? Porque o posterior de coxa ele tem uma função de evitar a translação da tíbia, o deslocamento da tíbia para frente, tá? Então, quando o posterior ele está bem forte, ele segura a tíbia, no caso a perna que está ali abaixo do joelho, ele segura melhor e isso previne lesão. E por que o posterior de coxa tem uma ativação tão pequena, por exemplo, no agachamento, que é o exemplo que eu estou dando? Porque existe um paradoxo chamado paradoxo de Lombar, tá? O que é esse paradoxo? O posterior de coxa, ele é biarticular, ele estende o quadril, então ele trabalha junto com o glúteo, o que ocorre no agachamento, então ele tem uma extensão de quadril, então o glúteo trabalha bastante, só que ele é um flexor do joelho, ele dobra o joelho, e no agachar o joelho. Então, nessa extensão de joelhos, se o posterior de coxa estivesse muito ativado, ele ia inibir o movimento no joelho, então a gente não iria conseguir subir no agachamento. Voltei aí? Estão conseguindo me ouvir? Alguém está conseguindo me ouvir? Que eu estou aqui na praia. Não sei se... Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Alô, 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 alô. Alguém confirma para mim se está conseguindo ouvir? Sim? Obrigado, Pati. Tá, beleza, estão conseguindo ouvir? Ok. Eu não sei bem exatamente a hora que travou. Eu vou continuar da panturrilha, tá? Então, a panturrilha é um músculo que muita gente tem dificuldade em estimular ela, dificuldade em trabalhar bem ela. Então... por que não trabalhar exercícios isolados para estimular bem esta panturrilha? Para mim é uma coisa tão óbvia que algumas partes do corpo a gente tem que sim trabalhar exercícios isolados, como posterior de coxa e panturrilha, por uma questão também estética de equilíbrio. Se o pessoal tem um braço pouco hipertrofiado, tá? Um braço pequeno em comparação ao tórax, por que não trabalhar exercícios isolados para bíceps e tríceps, já que os exercícios multiarticulares como o supino e como as costas vão aumentar esse desequilíbrio, porque eles estimulam mais o peitoral e um pouco menos o braço. Estimulam o braço, mas menos em percentual. Os estudos mostram que a hipertrofia de peito ocorre numa proporção maior que a de braço quando a gente faz supino, por exemplo, que é o exercício multiarticular mais conhecido para peitoral. Então, se a gente ficar só com o supino, a gente vai conseguir desenvolver mais o peitoral, vai desenvolver o tríceps, mas uma proporção menor, então aquela distância de equilíbrio vai ficar piorada. Então, por que não trabalhar exercícios isolados, por exemplo, para tríceps, tá? Então, essa questão de exercício isolado, para mim, não tem lógica não utilizar. Recentemente, um desses blogueiros, não sei, um educador físico, que até trabalha com pesquisa, que está no Instagram, ele colocou que o exercício isolado pode ser lesivo, ele sugeriu isso, ele especulou isso de uma forma, para mim, bastante complicada, até porque ele não foi nem honesto com o próprio estudo que ele utilizou. Por quê? Porque o estudo mostrou o quê? Um exercício isolado aumentava o potencial de risco de ombro. Tá? Só que no mesmo estudo, ele fala que um exercício multiarticular também aumenta o risco de lesão de ombro. Então não é o problema do exercício isolado, é o problema específico de alguns exercícios que tem uma mecânica lesiva, que é uma mecânica que no caso do ombro provoca síndrome do impacto, que é o impacto do acrômio contra o húmero. O húmero sobe, o braço vai subindo, a partir de 60 graus o húmero bate no acrômio e cria a síndrome do impacto. E quando esse húmero, que é o osso do braço, está em rotação interna, esse impacto é maior, tá? Diminui o espaço dentro da articulação do ombro, então esse impacto fica favorecido, é maior, e isso é ruim para o ombro, tá? Só que ele especulou isso sugerindo que o exercício isolado era o problema, e na verdade não é nem isso que o estudo que ele utilizou para falar mostra. O estudo que ele utilizou para falar mostra que um exercício que potencializava o risco de lesão do ombro era sim isolado, mas o outro exercício que potencializava o risco de lesão no ombro era multiarticular. Então o problema não é isolado nem multiarticular, o problema são alguns exercícios selecionados. E também o exercício dentro desse estudo que ele mesmo comenta, que era um exercício que prevenia a lesão, era um exercício isolado. Então, na verdade, o exercício isolado, piorava
um exercício multiarticular piorava e um exercício isolado melhorava. E não tinha nenhum exercício multiarticular que melhorava. Então isso mostra que as pessoas às vezes querem manipular as informações e quem é leigo embarca muito nessa história. Muitos profissionais mesmo que não pegam o estudo para ler acabam embarcando nessa história e acabam repassando informações equivocadas para os seus alunos, clientes, colegas de academia e etc. Então, assim, o ideal seria a gente não confiar em nenhuma informação, nem minha, nem de ninguém, tá? Eu sempre deixo no final dos meus posts a referência ali, peguem a referência, abram, vai ali no PubMed, que é um site de medicina, normalmente os estudos que eu pego estão ali, então vai ali no PubMed, confere a informação que eu passei, porque eu sinceramente acho que não deve confiar nem na minha informação, nem na informação de ninguém cegamente, tá? Até porque o ser humano, por si só, ele é uma pessoa, é um ser que falha, às vezes comete erros de forma proposital, como esse que ele cometeu. Tenho certeza que só pode ser proposital, porque não é tão óbvia a informação que chega a ser chocante a manipulação das informações. Ou algumas pessoas podem errar sim de forma involuntária, leu rápido o estudo, não entendeu bem o que disse. Teve uma vez que eu li um estudo, achei que tinha entendido uma coisa, na verdade tinha entendido outra. Uma pessoa me falou e eu fui lá e corrigi. Só que tem gente que é muito arrogante ou muito superior e acaba não corrigindo as informações que passa, e isso acaba disseminando informação equivocada. Beleza? Pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vi rapidamente que alguém tinha perguntado sobre quais eram os exercícios, tá? A elevação lateral, o exercício que esse estudo mostrou, que era potencialmente lesivo. Eu vou tentar mostrar meu ombro aqui, ó. Elevação lateral com a mão em rotação paralela, tá? Em rotação interna de braço, principalmente quando a mão ultrapassava a altura do ombro, quando a gente abria mais que 90 graus, ou aquela remada alta aqui, tá? Que é o exercício multiarticular, porque envolve cotovelo e ombro junto. Essa remada alta potencializava o risco de lesão. E os exercícios que reduziam, o exercício que reduzia o risco de lesão, que era também um isolado, é aquelas rotações com elástico. Ou pode ser com halter, na verdade no estudo eles usaram halter, que é a rotação externa do ombro, que é o que a gente chama popularmente de exercícios para o manguito, tá? Então exercícios para o manguito reduziam o risco de lesão, e exercícios como a elevação lateral com rotação interna, principalmente abrindo mais que 90 graus, ou a remada alta também, principalmente subindo mais que 90 graus, eram os exercícios potencialmente lesivos. Na verdade eu até fiz um post com as imagens do próprio estudo, quem quiser, tiver interesse, dá uma olhadinha lá. O preventivo, acabei de colocar ali, Maxwell, é a manguito, rotação interna. Exercício isolado de vida, também. Os multi também são. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Não tem? Ninguém tem pergunta aí? Não sei se a minha internet está boa ou não. Eu tô aqui na praia, fica mais complicadinho. Não tem, pessoal? Beleza, então eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Desculpe um pouquinho o atraso ali, eu estava esperando o Rodrigão, não deu para ele aparecer. Beleza? Grande abraço, tchau!